Naquele tempo, Corá, filho de Jetser, filho de Queate, filho de Levi, tomou muitos homens dos filhos de Israel, e eles se levantaram e discutiram com Moisés e Arão e toda a congregação. E o Senhor ficou irado com eles, e a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas, e todos os que lhes pertencem, e todos os homens pertencentes a Corá. E depois disto, Deus fez o povo rodear pelo caminho do monte Seir por muito tempo. Naquele tempo, o Senhor disse a Moisés: Não provoque guerra contra os filhos de Esaú, porque não vos darei nada do que lhes pertence, tanto quanto a sola do pé podia pisar, pois tenho dado o monte Seir por herança a Esaú. Portanto, os filhos de Esaú lutaram contra os filhos de Seir nos tempos antigos, e o Senhor tinha entregado os filhos de Seir nas mãos dos filhos de Esaú, e os destruíram de diante deles, e os filhos de Esaú habitaram em seu lugar até hoje. Por isso o Senhor disse aos filhos de Israel para não lutarem contra os filhos de Esaú, seus irmãos, pois nada em sua terra vos pertence. Mas podeis comprar alimento deles por dinheiro e comê-lo, e podeis comprar água deles por dinheiro e bebê-la. E os filhos de Israel fizeram de acordo com a palavra do Senhor. E os filhos de Israel andaram pelo deserto, dando voltas pelo caminho do monte Sinai por muito tempo, e não tocaram nos filhos de Esaú, e eles continuaram naquele distrito por 19 anos. Naquele tempo morreu Latinos, rei dos filhos de Quitim, no 45º de seu reinado, que é o 14º ano da saída dos filhos de Israel do Egito. E o sepultaram em seu lugar que ele havia construído para si na terra de Quitim, e Abinás reinou em seu lugar por 38 anos. E os filhos de Israel passaram a fronteira dos filhos de Esaú naqueles dias, no fim de 19 anos, e eles foram e passaram o caminho do deserto de Moabe. E o Senhor disse a Moisés: Não cerqueis a Moabe, e não luteis contra eles, pois não vos darei nada de sua terra. E os filhos de Israel passaram o caminho do deserto de Moabe por 19 anos, e não lutaram contra eles. E no 36º ano da partida dos filhos de Israel do Egito, o Senhor feriu o coração de Sihon, rei dos amorreus, e travaram guerra, e saíram a pelejar contra os filhos de Moabe. E Sihon enviou mensageiros a Beor, filho de Janéias, filho de Balaão, conselheiro do rei do Egito, e a Balaão, seu filho, a fim de que pudesse ser entregue nas mãos de Sihon. E os mensageiros foram e trouxeram Beor, filho de Janéias, e Balaão, seu filho, de Petor, na Mesopotâmia. Então Beor e Balaão, seu filho, foram para a cidade de Sihon e amaldiçoaram Moabe, seu rei, na presença de Sihon, rei dos amorreus. Então Sihon saiu com todo o seu exército e foi para Moabe, e lutou contra eles e os subjugou, e o Senhor os entregou em suas mãos, e Sihon matou o rei de Moabe. E Sihon tomou todas as cidades de Moabe na batalha. Ele também tomou Esbom deles, pois Esbom era uma das cidades de Moabe, e Sihon colocou seus príncipes e seus nobres em Esbom, e Esbom pertencia a Sihon naqueles dias. Por isso, os falantes de parábola, Beor e Balaão, seu filho, pronunciaram estas palavras, dizendo: Vinde a Esbom, a cidade de Sihon será construída e estabelecida. Ai de ti, Moabe, estás perdido, ó povo de Quemosh. Eis que está escrito no livro da lei de Deus. E quando Sihon conquistou Moabe, pôs guardas nas cidades que ele havia tomado de Moabe, e um número considerável dos filhos de Moabe caíram na batalha na mão de Sihon. E ele fez uma grande captura deles, filhos e filhas, e matou seu rei. Então Sihon voltou para sua própria terra. E Sihon deu presentes numerosos de ouro e prata para Beor e Balaão seu filho, e os despediu, e eles foram para a Mesopotâmia, para sua casa e país. Naquele tempo, todos os filhos de Israel passaram do caminho do deserto de Moabe e voltaram e rodearam o deserto de Edom. Então toda a congregação chegou ao deserto de Sim no primeiro mês do 40º ano de sua saída do Egito, e os filhos de Israel habitaram ali em Kadesh, do deserto de Sim, e Miriam morreu e ali foi enterrada. Naquele tempo Moisés enviou mensageiros a Hadad, rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Deixa-me passar, peço-te, pela tua terra. Não passaremos pelo campo ou vinha, não beberemos a água do poço, andaremos no caminho do rei. E Edom lhe disse: Não passarás por meu país. E Edom saiu ao encontro dos filhos de Israel com um povo poderoso.
E os filhos de Esaú recusaram deixar passar os filhos de Israel por suas terras, então os israelitas se desviaram deles e não lutaram contra eles. Pois antes disto o Senhor ordenou aos filhos de Israel, dizendo: não lutarás contra os filhos de Esaú. Por isso os israelitas se desviaram deles e não lutaram contra eles. Então os filhos de Israel partiram de Kadesh e todo o povo chegou ao monte Hor. Naquele tempo o Senhor disse a Moisés: dize ao teu irmão Arão que ele morrerá ali, pois ele não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. E Arão subiu sob o comando do Senhor ao monte Hor no 40º ano, no 5º mês, no 1º dia do mês. E Arão estava com 123 anos de idade quando morreu no monte Hor. E o rei Arad, o cananeu, que habitava no sul, ouviu dizer que os israelitas tinham vindo pelo caminho dos espias e organizou as suas forças para lutar contra os israelitas. E os filhos de Israel estavam com muito medo dele, pois ele tinha um exército grande e pesado. Então os filhos de Israel resolveram voltar para o Egito. E os filhos de Israel voltaram quase a distância de 3 dias de viagem até Meserate, Beni, Jaacom, pois eles estavam com muito medo por causa do rei de Arad. E os filhos de Israel não quiseram voltar aos seus lugares, então permaneceram em Beni Jaacom durante 30 dias. E quando os filhos de Levi viram que os filhos de Israel não quiseram voltar atrás, ficaram com ciúmes por causa do Senhor, e levantaram-se e lutaram contra os israelitas, seus irmãos, e mataram deles uma grande massa, e os forçaram a voltar ao seu lugar, o monte Hor. E quando voltaram, o rei de Arad ainda estava organizando o seu exército para a batalha contra os israelitas. E Israel fez um voto dizendo: se entregares este povo nas minhas mãos, então destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor ouviu a voz de Israel, e ele entregou os cananeus em suas mãos, e ele destruiu totalmente a eles as suas cidades, e chamou o nome do lugar Hormá. E os filhos de Israel partiram do monte Hor e acamparam em Obote, e partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. E os filhos de Israel enviaram a Moabe, dizendo: deixa-nos passar agora pela tua terra ao nosso lugar. Mas os filhos de Moabe não quiseram deixar os filhos de Israel passarem por suas terras, pois os filhos de Moabe ficaram com muito medo de que os filhos de Israel fariam a eles como Sion, rei dos amorreus, haviam feito para eles, que tinham tomado suas terras e matado muitos deles. Por isso Moabe não quis deixar os israelitas passarem por suas terras, e o Senhor ordenou aos filhos de Israel, dizendo que eles não deveriam lutar contra Moabe. Então os israelitas se desviaram de Moabe. E os filhos de Israel partiram da fronteira de Moabe e foram para o outro lado de Arnon, a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus, e acamparam-se na fronteira de Sion, rei dos amorreus, no deserto de Quedemote. E os filhos de Israel enviaram mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-nos passar pela tua terra, não nos desviaremos para os campos nem para as vinhas, iremos adiante pela estrada real até que tenhamos passado tua fronteira. Mas Sion não quis deixar os israelitas passarem. Então Sion reuniu todo o povo dos amorreus e saiu ao deserto para encontrar os filhos de Israel, e lutou contra Israel em Jaaz. E o Senhor entregou Sion, rei dos amorreus, nas mãos dos filhos de Israel, e Israel feriu todo o povo de Sion ao fio da espada, e vingaram a causa de Moabe. E os filhos de Israel tomaram posse da terra de Sion, desde Arã até Jabuque, aos filhos de Amon, e tomaram todo o despojo das cidades. E Israel tomou todas as cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus. E todos os filhos de Israel resolveram lutar contra os filhos de Amon para tomarem sua terra também. Então o Senhor disse aos filhos de Israel: não cerquei os filhos de Amon, nem agiteis batalha contra eles, pois nada vos darei da sua terra. E os filhos de Israel ouviram a palavra do Senhor e não lutaram contra os filhos de Amon. E os filhos de Israel se viraram e subiram pelo caminho de Basrã, para a terra de Og, rei de Basrã. E Og, o rei de Basrã, saiu a encontrar os israelitas na batalha, e ele tinha consigo muitos homens valentes e uma força muito forte do povo dos amorreus. E Og, o rei de Basrã, era um homem muito poderoso, mas Naaron, seu filho, era extremamente poderoso, até mesmo mais forte do que ele. E Og disse em seu coração:
Eis que agora todo o acampamento de Israel ocupa um espaço de 3 parsa. Agora os ferirei de uma só vez, sem espada ou lança. E Og subiu ao monte Jaaz, e dali tomou uma grande pedra, cujo comprimento era de 3 parsa, e ele a colocou sobre sua cabeça, e resolveu jogá-la sobre o acampamento dos filhos de Israel, para ferir todos os israelitas com aquela pedra. E o anjo do Senhor veio e furou a pedra sobre a cabeça de Og, e a pedra caiu sobre o pescoço de Og, que Og caiu por terra por causa do peso da pedra sobre o pescoço dele. Naquele tempo o Senhor disse aos filhos de Israel: Não tenhais medo dele, pois tenho dado a ele e todo o seu povo e toda a sua terra em vossas mãos, e fareis a ele como fizeste a Sião. Então Moisés desceu até ele com um pequeno número dos filhos de Israel, e Moisés feriu Og com uma vara nos tornozelos de seus pés e o matou. Depois os filhos de Israel perseguiram os filhos de Og e todo o seu povo, e eles bateram e os destruíram, até que não havia nenhum remanescente deixado deles. Moisés depois enviou alguns dos filhos de Israel para espiarem a Jazer, pois Jazer era uma cidade muito famosa. E os espias foram a Jazer e a exploraram, e os espias confiaram no Senhor e lutaram contra os homens de Jazer. E estes homens tomaram Jazer e as suas aldeias, e o Senhor os entregou em suas mãos. E eles expulsaram os amorreus que tinham estado ali. E os filhos de Israel tomaram a terra dos 2 reis dos amorreus, 60 cidades que estavam no outro lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermã. E os filhos de Israel partiram e entraram na planície de Moabe, que está neste lado do Jordão, perto de Jericó. E os filhos de Moabe ouviram todo o mal que os filhos de Israel fizeram aos 2 reis dos amorreus, a Sion e Og. Então todos os homens de Moabe estavam com muito medo dos israelitas. E os anciãos de Moabe disseram: Eis que os 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que eram mais poderosos do que todos os reis da terra, não puderam ficar de pé contra os filhos de Israel. Como então podemos ficar de pé diante deles? Certamente eles nos enviaram uma mensagem antes de agora a passarem por nossas terras em seu caminho, e nós não os deixamos. Agora eles se voltarão sobre nós com suas espadas pesadas e nos destruirão. E Moabe estava angustiado por causa dos filhos de Israel, e eles estavam com muito medo deles, e eles aconselharam o que era para ser feito aos filhos de Israel. E os anciãos de Moabe resolveram pegar um de seus homens, Balaque, filho de Zippor, o Moabita, e o fez rei sobre eles naquele tempo. E Balaque era um homem muito sábio. E os anciãos de Moabe se levantaram e enviaram os filhos de Midian a fazer paz com eles, pois uma grande batalha e inimizade tinha sido naqueles dias entre Moabe e Midian, desde os dias de Hadad, filho de Bedade, rei de Edom, que feriu a Midian no campo de Moabe, até estes dias. E os filhos de Moabe enviaram aos filhos de Midian e fizeram paz com eles. E os anciãos de Midian vieram à terra de Moabe para fazer paz em nome dos filhos de Midian. E os anciãos de Moabe tomaram conselho com os anciãos de Midian, o que fazer para salvar suas vidas de Israel. E todos os filhos de Moabe disseram aos anciãos de Midian: Agora, pois, os filhos de Israel lamberão tudo o que está ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo, pois assim eles fizeram aos 2 reis dos amorreus, que são mais fortes do que nós. E os anciãos de Midian disseram a Moabe: Ouvimos dizer que no momento em que Sion, rei dos amorreus, lutou contra vós, quando prevaleceu sobre vós e tomou a vossa terra, ele tinha enviado a Beor, filho de Janéias, e a Balaão, e seu filho da Mesopotâmia, e eles vieram e vos amaldiçoaram. Por isso, a mão de Sion prevaleceu sobre vós, que ele tomou a vossa terra. Agora, pois, envia-lhe também a Balaão, seu filho, pois ele ainda permanece em sua terra, e dá-lhe o seu salário, para que ele venha e amaldiçoe todo o povo de quem estás com medo. Então os anciãos de Moabe ouviram isto, e agradou-lhes enviar a Balaão, filho de Beor. Então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, dizendo: Eis que há um povo vindo do Egito, e eis que cobrem a face da terra, e acamparam defronte de mim. Agora, pois, vem e amaldiçoa-me este povo, pois eles são muitos poderosos para mim. Porventura eu prevalecerei para lutar contra eles e expulsá-los, pois ouvi que aquele a quem tu abençoas é abençoado, e a quem tu amaldiçoas é amaldiçoado.
Então os mensageiros de Balaque foram a Balaão e trouxeram a Balaão para amaldiçoar o povo a lutar contra Moabe. E Balaão veio a Balaque para amaldiçoar Israel, e o Senhor disse a Balaão: não amaldiçoes este povo, pois ele é abençoado. E Balaque pediu a Balaão dia a dia para amaldiçoar Israel, mas Balaão não ouviu a Balaque por causa da palavra do Senhor que ele tinha falado a Balaão. E quando Balaque viu que Balaão não quis aderir seu desejo, ele se levantou e foi para casa. E Balaão também retornou à sua terra, e ele saiu de lá para Midian. E os filhos de Israel partiram da planície de Moabe e acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote a Abel-Sitim, no fim das planícies de Moabe. E quando os filhos de Israel ficaram na planície de Sitim, começaram a prostituir-se com as filhas de Moabe. E os filhos de Israel se aproximaram dos filhos de Moabe, e os filhos de Moabe armaram suas tendas em frente ao acampamento dos filhos de Israel. E os filhos de Moabe ficaram com medo dos filhos de Israel, e os filhos de Moabe tomaram todas suas filhas e suas mulheres de belo aspecto e aparência atraente, e as vestiram de ouro e prata e roupas caras. E os filhos de Moabe sentaram aquelas mulheres à porta das suas tendas, a fim de que os filhos de Israel pudessem vê-las e se voltarem para elas e não lutar contra Moabe. E todos os filhos de Moabe fizeram isto aos filhos de Israel, e cada um colocou sua mulher e filha à porta de sua tenda. E todos os filhos de Israel viram o ato dos filhos de Moabe, e os filhos de Israel voltaram para as filhas de Moabe e as cobiçaram, e entraram a elas. E aconteceu que, quando um hebreu chegou à porta da tenda de Moabe, viu uma filha de Moabe, e desejou em seu coração, e falou com ela à porta da tenda que ele desejava. Enquanto estavam falando juntamente com os homens da tenda, queriam sair e falar com o hebreu, como a estas palavras: certamente sabeis que somos irmãos, somos todos os descendentes de Ló, e os descendentes de Abraão, seu irmão. Por que então não ficareis conosco, e por que não comereis o nosso pão e nosso sacrifício? E quando os filhos de Moabe os tinham assim oprimido com seus discursos, e o seduziu com suas palavras lisonjeiras, eles o sentaram na tenda e cozinharam o sacrifício para ele, e ele comeu do seu sacrifício e do seu pão. Eles então lhes deram vinho, e ele bebeu e tornou-se embriagado. E eles colocaram diante dele uma moça bonita, e ele fez com ela como ele gostava, pois ele não sabia o que estava fazendo, pois ele havia bebido abundância de vinho. Assim fizeram os filhos de Moabe a Israel naquele lugar, na planície de Sitim, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel por causa deste assunto, e ele enviou uma peste entre eles, e ali morreu dos israelitas 24.000 homens. Ora, havia um homem dos filhos de Simeão, cujo nome era Zinri, filho de Salu, que se ligou com a midianita Cosbi, filha de Zur, rei de Midian, à vista de todos os filhos de Israel. E Finéias, filho de Elazer, filho de Arão, o sacerdote, viu esta coisa perversa que Zinri havia feito, e ele tomou uma lança e se levantou e foi atrás deles, e os furou ambos e os matou, e a peste cessou dos filhos de Israel. Naquele tempo, depois da pestilência, o Senhor disse a Moisés e a Elazer, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: contai as cabeças de toda a comunidade dos filhos de Israel, de 20 anos para cima, todos que saíram no exército. E Moisés e Elazer contaram os filhos de Israel segundo as suas famílias, e o número de todo o Israel foi 700.730. E o número dos filhos de Levi, de 1 mês para cima, era 23.000, e entre estes não havia um homem daqueles contados por Moisés e Arão no deserto de Sinai. Porque o Senhor lhes tinha dito que iriam morrer no deserto, então todos eles morreram, e ninguém foi deixado deles, a não ser Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. E foi depois disto que o Senhor disse a Moisés: dize aos filhos de Israel para vingarem a Midian à causa de seus irmãos, os filhos de Israel. E Moisés fez assim, e os filhos de Israel escolheram dentre eles 12.000 homens, sendo 1.000 para uma tribo, e foram para Midian. E os filhos de Israel guerrearam contra Midian e mataram todos os machos, também os 5 príncipes de Midian, e Balaão, filho de Beor, eles mataram com a espada. E os filhos de Israel levaram as mulheres de Midian cativas, com os seus pequeninos e seu gado, e todos os que lhes pertencem. E tomaram todos os despojos e toda a presa, e a trouxeram a Moisés e a Elazer, nas planícies de Moabe.
E Moisés e Elazer e todos os príncipes da congregação saíram para encontrá-los com alegria, e dividiram todos os despojos de Midian, e os filhos de Israel foram vingados a Midian pela causa de seus irmãos, os filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Moisés: Eis que os teus dias estão se aproximando do fim. Toma agora Josué, filho de Num, teu servo, e coloca-o no tabernáculo, e eu o ordenarei. E Moisés fez assim. E o Senhor apareceu no tabernáculo, numa coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou na entrada do tabernáculo. E o Senhor ordenou a Josué, filho de Num, e disse-lhe: Sê forte e corajoso, pois tu levarás os filhos de Israel para a terra que jurei dar-lhes, e eu serei contigo. E Moisés disse a Josué: Sê forte e corajoso, porque tu farás os filhos de Israel herdarem a terra, e o Senhor será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não tenhas medo, nem desanimes. E Moisés chamou a todos os filhos de Israel e lhes disse: Vistes todo o bem que o Senhor vosso Deus vos tem feito no deserto. Agora, pois, observai todas as palavras desta lei, e andai no caminho do Senhor vosso Deus. Não vos desvieis do caminho que o Senhor vos ordenou, nem para a direita, nem para a esquerda. E Moisés ensinou aos filhos de Israel estatutos e juízos e leis, para praticarem na terra que o Senhor lhe tinha ordenado. E ele lhes ensinou o caminho do Senhor e suas leis, eis que estão escritos no livro da lei de Deus, que ele deu aos filhos de Israel pela mão de Moisés. E Moisés acabou de ordenar aos filhos de Israel, e o Senhor lhe disse, dizendo: Sobe ao monte Abarim e morre ali, e sê congregado ao teu povo, como Arão, teu irmão, foi congregado. E Moisés subiu como o Senhor lhe tinha ordenado, e ele morreu ali na terra de Moabe, pela ordem do Senhor, no 40º ano da saída dos israelitas da terra do Egito. E os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, e os dias de pranto e luto por Moisés foram concluídos. E foi depois da morte de Moisés que o Senhor disse a Josué, filho de Num, dizendo: Levanta-te e passa o Jordão para a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e farás os filhos de Israel herdarem a terra. Todo lugar sobre o qual sola de vossos pés pisar vos pertencerá, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Perate será vosso limite. Ninguém subirá contra ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Somente sê forte e corajoso para observar toda a lei que Moisés te ordenou. Não te desvies do caminho nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que possa prosperar em tudo o que fizeres. E Josué ordenou aos oficiais de Israel, dizendo: Passai pelo acampamento e ordenai ao povo, dizendo: Preparai para vós mesmos provisões, pois em 3 dias mais passareis o Jordão para possuirdes a terra. E os oficiais dos filhos de Israel fizeram assim, e ordenaram ao povo, e fizeram tudo o que Josué tinha ordenado. E Josué enviou 2 homens para espiarem a terra de Jericó, e os homens saíram e espionaram a Jericó. E no fim de 7 dias voltaram a Josué no acampamento e lhe disseram: O Senhor entregou toda a terra em nossas mãos, e seus habitantes estão derretidos de medo por causa de nós. E sucedeu depois disso que Josué se levantou de manhã, e todo Israel com ele, e partiram de Sitim. E Josué e todo Israel com ele passaram o Jordão, e Josué estava com 82 anos de idade quando ele passou o Jordão com Israel. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do 1º mês, e acamparam em Gilgal, no canto leste de Jericó. E os filhos de Israel celebraram a Páscoa em Gilgal, nas planícies de Jericó, no 14º dia do mês, como está escrito na lei de Moisés. E o maná cessou naquele tempo, na manhã da Páscoa, e não houve mais nenhum maná para os filhos de Israel, e eles comeram do produto da terra de Canaã. E Jericó foi totalmente fechada contra os filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. E foi no 2º mês, no 1º dia do mês, que o Senhor disse a Josué: Levanta-te, eis que tenho dado na tua mão Jericó, com todo o seu povo, e todos os seus homens de combate devem rodear a cidade, uma vez a cada dia, assim fareis durante 6 dias. E os sacerdotes soprarão sobre trombetas, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo dará um grande grito, que os muros da cidade cairão, todo o povo subirá, cada homem contra seu adversário. E Josué fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. E no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram trombetas. E na 7ª volta Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor entregou a cidade inteira em nossas mãos.
Somente a cidade e tudo o que ela contém será amaldiçoada ao Senhor, e guardai-vos da coisa amaldiçoada, para que não façais o acampamento de Israel maldito e o perturbeis. Mas toda a prata e ouro e bronze e ferro serão consagrados ao Senhor. Eles devem vir para o tesouro do Senhor. E o povo tocou sobre trombetas e deram um grande grito, e os muros de Jericó caíram, e todo o povo subiu, cada qual em frente dele, e tomaram a cidade e destruíram totalmente tudo o que havia nela, homem e mulher, jovens e velhos, bois e ovelhas e jumentos, ao fio da espada. E queimaram toda a cidade com fogo, somente os vasos de ouro e prata e bronze e ferro puseram no tesouro do Senhor. E Josué jurou naquele momento, dizendo: Maldito seja o homem que construir a Jericó. Ele porá a fundação dela em seu primogênito, e em seu filho mais jovem porá os portões dela. E Achã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, filho de Judá, tratou traiçoeiramente na coisa maldita, e ele tomou da coisa maldita, e a escondeu na tenda, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E foi depois disto, quando os filhos de Israel haviam retornado de queimar Jericó, Josué enviou homens para espionarem também a Ai, e lutar contra ela. E os homens subiram e espionaram a Ai, e voltaram e disseram: Não deixes todo o povo subir contigo a Ai, só deixe cerca de 3.000 homens subirem e ferir a cidade, pois os seus homens são apenas poucos. E Josué fez assim, e ali subiram com ele 2 filhos de Israel, cerca de 3.000 homens, e lutaram contra os homens de Ai. E a batalha foi severa contra Israel, e os homens de Ai feriram 36 homens de Israel, e os filhos de Israel fugiram de diante dos homens de Ai. E quando Josué viu isto, rasgou as suas vestes e caiu com o rosto em terra diante do Senhor, ele com os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Por que, ó Senhor, trouxeste este povo sobre o Jordão? O que direi depois que os israelitas deram as costas contra os inimigos? Agora, pois, todos os cananeus habitantes da terra ouvirão isto, e nos rodearão e cortarão o nosso nome. E o Senhor disse a Josué: Por que cais sobre o rosto? Levanta-te, vai-te fora, pois os israelitas pecaram e tomaram da coisa maldita. Nunca mais estarei com eles, a não ser que destruam a coisa maldita dentre eles. E Josué se levantou e reuniu o povo e trouxe a Urim pela ordem do Senhor, e a tribo de Judá foi tomada, e Achã, filho de Carmi, foi tirado. E Josué disse a Achã: Dize-me, meu filho, o que fizeste? E Achã disse: Eu vi entre os despojos uma vestimenta bonita de Shinar, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e os tomei, e eis que estão todos escondidos na terra, no meio da tenda. Então Josué enviou homens que foram e tomaram da tenda de Achã, e os trouxeram a Josué. E Josué tomou Achã e esses utensílios, e os seus filhos e filhas, e todos os que lhe pertencem, e os trouxeram para o vale de Achor. E Josué os queimou ali com fogo, e todos os israelitas apedrejaram Achã com pedras, e levantaram sobre ele um montão de pedras. Por isso ele chamou aquele lugar o vale de Achor. Então a ira do Senhor se acalmou, e depois Josué veio para a cidade e lutou contra ela. E o Senhor disse a Josué: Não temas, nem te espantes, eis que tenho dado na tua mão a Ai, seu rei e o seu povo, e farás a eles como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente o despojo dela, seu gado, tomarás por presa para vós. Coloca uma emboscada para a cidade atrás dela. Então Josué fez conforme a palavra do Senhor, e ele escolheu dentre os filhos da guerra 30.000 homens valentes, e os enviou, e deitaram uma emboscada para a cidade. E ordenou-lhes, dizendo: Quando nos virdes, fugiremos diante deles com astúcia, e eles nos perseguirão. Deveis então subir para fora da emboscada e tomar a cidade. E assim fizeram. E Josué lutou, e os homens da cidade saíram em direção a Israel, não sabendo que estavam de tocaia para eles atrás da cidade. Então Josué e todos os israelitas fingiram-se cansados diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto com astúcia. E os homens de Ai reuniram todas as pessoas que estavam na cidade para perseguirem os israelitas, e saíram e foram afastados da cidade. Nenhum só homem permaneceu, e eles deixaram a cidade aberta e perseguiram os israelitas.
E aqueles que estavam de tocaia se levantaram de seus lugares e se apressaram a virem para a cidade e tomá-la e pô-la a fogo. E os homens de Ai voltaram, e eis que a fumaça da cidade subia aos céus, e eles não tiveram meios de se retirarem nem de um jeito nem de outro. E todos os homens de Ai estavam no meio de Israel, alguns de um lado e outros de outra parte, e os feriram de forma que nenhum deles ficou. E os filhos de Israel levaram Meloche, rei de Ai, vivo, e o trouxeram a Josué, e Josué o enforcou em uma árvore, e ele morreu. E os filhos de Israel voltaram para a cidade, depois de tê-la queimado, e feriram todos aqueles que estavam nela ao fio da espada. E o número daqueles que haviam caído dos homens de Ai, homem e mulher, foi 12.000, somente o gado e os despojos da cidade tomaram para si, segundo a palavra do Senhor a Josué. E todos os reis deste lado do Jordão, todos os reis de Canaã, souberam do mal que os filhos de Israel haviam feito a Jericó e a Ai, e eles se reuniram para lutar contra Israel. Somente os habitantes de Gibeon estavam com muito medo de lutar contra os israelitas que não perecessem. Então agiram astuciosamente e vieram a Josué e a todo Israel e lhes disseram: Viemos de uma terra distante, agora pois fazei uma aliança conosco. E os habitantes de Gibeon sobrepujaram os filhos de Israel, e os filhos de Israel fizeram uma aliança com eles, e fizeram as pazes com eles, e os príncipes da congregação lhes juraram, mas depois os filhos de Israel souberam que eram vizinhos a eles e ficaram habitando entre eles. Mas os filhos de Israel não os mataram, porque lhes juraram pelo Senhor, e eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. E Josué lhes disse: Por que me enganastes para nos fazerdes isto? E eles lhe responderam dizendo: Porque foi dito aos teus servos tudo o que tinhais feito a todos os reis dos amorreus, e estávamos com muito medo de nossas vidas e fizemos isto. E Josué os nomeou naquele dia para racharem lenha e tirar água, e ele os separou por escravos para todas as tribos de Israel. E quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu tudo o que os filhos de Israel haviam feito a Jericó e a Ai, enviou a Orã, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lachife, e a Deber, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e me ajudai, para que possamos ferir os filhos de Israel e os habitantes de Gibeon, que fizeram paz com os filhos de Israel. E eles se reuniram em 5 reis dos amorreus, subiram com todos os seus acampamentos e o povo poderoso numeroso, como a areia da praia do mar. E todos esses reis vieram e se acamparam diante de Gibeon, e começaram a lutar contra os habitantes de Gabeon, e todos os homens de Gabeon enviaram a Josué, dizendo: Subi rapidamente para nós e nos ajudai, pois todos os reis dos amorreus se uniram para lutar contra nós. E Josué e todo o povo de combate subiu a Gilgal, e Josué veio de repente para eles e feriu estes 5 reis com um grande massacre. E o Senhor os confundiu diante dos filhos de Israel, que os feriu com um terrível massacre em Gibeon, e os perseguiu ao longo do caminho que sobe para Bet-Horon até Maquedá. E eles fugiram de diante dos filhos de Israel. E enquanto eles estavam fugindo, o Senhor enviou sobre eles granizo do céu, e mais deles morreram pelos granizos do que pelo massacre dos filhos de Israel. E os filhos de Israel o perseguiram, e ainda os feriram no caminho, continuando e ferindo-os. E quando eles estavam ferindo, o dia estava declinando em direção à noite, e disse Josué aos olhos de todo o povo: Sol, detente ainda sobre Gabeon, e tua lua no vale do Ajalon, até que a nação tenha se vingado de seus inimigos. E o Senhor ouviu a voz de Josué, e o sol ainda ficou no meio dos céus, e ele ainda ficou parado 36 minutos, e a lua também ainda parou, e não se apressou a descer um dia inteiro. Não houve nenhum dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, que o Senhor ouviu a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Então falou Josué este cântico, no dia que o Senhor tinha dado os amorreus nas mãos de Josué e dos filhos de Israel, e disse aos olhos de todo Israel: Tu fizeste coisas poderosas, ó Senhor, tu realizaste grandes feitos. Quem é semelhante a ti? Meus lábios cantarão ao teu nome. Minha bondade e minha fortaleza, minha torre alta, cantarei um novo cântico para ti, com ações de graças cantarei a ti, tu és a força da minha salvação. Todos os reis da terra te louvarão, os príncipes do mundo te louvarão, os filhos de Israel se alegrarão na tua salvação, eles cantarão e louvarão o teu poder.
Em ti, ó Senhor, nós confiamos, dissemos que é o nosso Todo-Poderoso, porque foste o nosso refúgio e torre forte contra os nossos inimigos. A ti clamamos e não fomos envergonhados, em ti nós confiamos e fomos libertos. Quando clamamos a ti, tu ouviste a nossa voz, livraste as nossas almas da espada, tu nos mostraste a tua graça, tu nos deste a tua salvação, tu alegraste os nossos corações com a tua força. Saíste para a nossa salvação com o teu braço, redimiste o teu povo, tu nos respondeste desde o céu da tua santidade. Tu nos salvaste de 10 milhares de pessoas. O sol e a lua pararam no céu, e estiveste na tua ira contra os nossos opressores e enviaste os teus juízos sobre eles. Todos os príncipes da terra se levantaram, os reis das nações se reuniram, eles não foram movidos da tua presença, desejaram as tuas batalhas. Tu te levantaste contra eles na tua ira e trouxeste a tua ira sobre eles. Tu o destruíste na tua ira e os cortaste no teu coração. Nações foram consumidas com a tua fúria, reinos declinaram por causa da tua ira. Tu feriste reis nos dias da tua ira. Derramaste a tua fúria sobre eles, a tua ira enfurecida se apoderou deles. Tu tornaste a sua iniquidade sobre eles e os cortaste em sua maldade. Eles espalharam uma armadilha, caíram nela, na rede se esconderam, seu pé ficou preso. Tua mão foi preparada para todos os teus inimigos que disseram, pela sua espada possuíram a terra, por seu braço habitaram na cidade. Tu encheste seus rostos de vergonha, tu levaste os seus chifres ao chão, tu aterrorizaste na tua ira e os destruíste na tua ira. A terra tremeu e sacudiu ao som da tua tempestade sobre eles. Não impediste as suas almas da morte e levaste as suas vidas para o túmulo. Tu os perseguiste na tua tempestade, tu o consumiste no teu redemoinho. Tu transformaste as suas chuvas em saraiva. Eles caíram em covas profundas, de modo que não puderam se levantar. Suas carcaças foram como lixos lançadas no meio das ruas. Eles foram consumidos e destruídos na tua ira. Tu salvaste o teu povo com a tua força. Por isso os nossos corações se alegram em ti, nossas almas exaltam na tua salvação. Nossas línguas relatarão a tua força, cantaremos e louvaremos as tuas obras maravilhosas. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, tu nos livraste daqueles que se levantaram contra nós, tu os destruíste de diante de nós e os humilhaste debaixo de nossos pés. Assim todos os teus inimigos perecerão, ó Senhor, e os ímpios serão como palha levada pelo vento, e teu amado será como árvores plantadas junto às águas. Então Josué e todo Israel com ele retornaram ao acampamento de Gilgal, depois de terem ferido todos os reis, de modo que não ficou um resto deixado deles. E os 5 reis fugiram sozinhos a pé da batalha, e se esconderam em uma caverna. E Josué procurou por eles no campo de batalha e não os encontrou. E depois isso foi dito a Josué, dizendo: os reis são encontrados, e eis que estão escondidos em uma caverna. E disse Josué: designai homens para ficarem na boca da caverna, para guardá-los, para que não se vão embora. E os filhos de Israel fizeram assim. E chamou Josué a todo Israel e disse aos oficiais de batalha: colocai os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E Josué disse: assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. E depois Josué ordenou que eles deveriam matar os reis e lançá-los na caverna, e colocar grandes pedras à boca da caverna. E depois Josué saiu com todas as pessoas que estavam com ele naquele dia a Maquedá, e ele o feriu ao fio da espada, e destruiu totalmente as almas de todos os que pertencem à cidade, e ele fez para o rei e seu povo como ele tinha feito a Jericó. E ele passou dali para Libná, e pelejou contra ela, e o Senhor a entregou em sua mão, e Josué a feriu ao fio da espada, e todas as suas almas, e ele fez a ela e ao seu rei como tinha feito a Jericó. E dali ele passou para Lachice, para lutar contra ela. E Orã, rei de Gaza, subiu para ajudar os homens de Lachice. E Josué feriu a ele e seu povo até que não houvesse ninguém deixado para ele. E Josué tomou Lachice e todo o seu povo, e ele fez a ela como tinha feito a Libná. E Josué passou dali para Eglon, e ele tomou essa também, e feriu a ela e todo o seu povo ao fio da espada.
E dali ele passou para Hebrom e lutou contra ela, e a tomou e a destruiu totalmente, e voltou de lá com todo Israel para Debir, e pelejou contra ela, e a feriu ao fio da espada. E ele destruiu toda a alma nela, nada deixou de resto, e ele fez a ela e a seu rei como tinha feito a Jericó. E Josué feriu todos os reis dos amorreus, desde Cadesh e Barneia até Azar, e ele tomou seu país de uma só vez, pois o Senhor pelejava por Israel. E Josué com todo Israel chegaram ao acampamento a Gilgal. Quando naquele tempo Jabim, rei de Chazor, ouviu tudo o que Josué fizera aos reis dos amorreus, Jabim enviou a Jobate, rei de Midian, e a Labã, rei de Shirhom, a Jefal, rei de Aquisaf, e a todos os reis dos amorreus, dizendo: Vinde rapidamente e nos ajudai, para que possamos ferir os filhos de Israel, antes que venham sobre nós e nos façam como fizeram aos outros reis dos amorreus. E todos esses reis ouviram as palavras de Jabim, rei de Chazor, e saíram com todos os seus acampamentos, 17 reis, e seu povo era tão numerosos quanto a areia na beira do mar, juntamente com inúmeros cavalos e carruagens. E eles vieram e se acamparam junto às águas de Merom, e eles se juntaram para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não os temais, pois amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos diante de ti. Tu jarretearás seus cavalos e suas carruagens queimarás com fogo. E Josué com todos os homens de guerra vieram subitamente sobre eles e os feriram, e caíram em suas mãos, pois o Senhor os havia entregado nas mãos dos filhos de Israel. Então os filhos de Israel perseguiram todos esses reis com os seus acampamentos, e os feriram até que não haviam ninguém deixado deles, e Josué fez a eles como o Senhor lhe tinha falado. E Josué voltou-se naquele tempo contra Chazor, e a feriu com a espada, e destruiu todas as almas nela, e a queimou com fogo. E de Chazor Josué passou para Shimron, e a feriu e a destruiu totalmente. Dali ele passou para Aquisaf, e a fez a ela como tinha feito para Shimron. Dali ele passou para Adulã, e feriu todas as pessoas nela, e fez a Adulã como havia feito para Aquisaf e Shimron. E ele passou deles para todas as cidades dos reis que ele tinha ferido, e feriu todas as pessoas que foram deixadas delas, e a destruiu totalmente. Somente o seu despojo e o gado os israelitas tomaram para si como presa, mas cada ser humano eles feriram, não deixaram uma alma para viver. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Josué fez a todo Israel, eles em nada falharam. Então Josué e todos os filhos de Israel feriram a toda a terra de Canaã, como o Senhor lhes havia ordenado, e feriram a todos os seus reis, sendo 31 reis, e os filhos de Israel tomaram todo o seu país. Além dos reinos de Sion e Og, que estão no outro lado do Jordão, do qual Moisés feriu muitas cidades, e Moisés lhes deu aos Rubenitas e Gaditas e à meia tribo de Manassés. E Josué feriu todos os reis que estavam além do Jordão, a oeste, e deu-lhes por herança as 9 tribos e a meia tribo de Israel. Durante 5 anos Josué continuou na guerra com estes reis, e deu as suas cidades para os israelitas. A terra tornou-se tranquila da batalha por todas as cidades dos amorreus e dos cananeus. Naquele tempo, no 5º ano depois que os filhos de Israel tinham passado o Jordão, depois que os filhos de Israel tinham descansado de sua guerra com os cananeus, naquele tempo grandes e severas batalhas surgiram entre Edom e os filhos de Chitim, e os filhos de Chitim lutaram contra Edom. E Abianus, rei de Quitim, saiu naquele ano, que é o 31º ano de seu reinado, e uma grande força com ele dos valentes dos filhos de Chitim, e ele foi para Seir para lutar contra os filhos de Esaú. E Edad, rei de Edom, ouviu falar do seu relatório, e saiu-lhe ao encontro com um povo forte e muita força, e engajaram em batalha com ele no campo de Edom. E a mão de Chitim prevaleceu sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Chitim mataram os filhos de Esaú, 22.000 homens, e todos os filhos de Esaú fugiram de diante deles. E os filhos de Chitim os perseguiram e alcançaram Hadad, rei de Edom, que estava correndo na frente deles, e os apanharam vivo e os trouxeram a Abianus, rei de Chitim.
E Abianus ordenou-lhe ser morto, e Hadad, rei de Edom, morreu no 48º ano do seu reinado. E os filhos de Xitim continuaram sua busca de Edom, e os feriu com um grande massacre, e Edom ficou sujeito aos filhos de Xitim. E os filhos de Xitim governaram sobre Edom, e Edom ficou sob a mão dos filhos de Xitim, e se tornou um reino a partir daquele dia. E daquele momento eles não puderam mais levantar suas cabeças, e o seu reino tornou-se um só com os filhos de Xitim. E Abianus colocou oficiais em Edom, e todos os filhos de Edom ficaram sujeitos e tributários a Abianus. E Abianus voltou para sua própria terra, a Xitim. E quando ele voltou, ele renovou o seu governo e construiu para si um palácio espaçoso e fortificado para uma residência real, e reinou de forma segura sobre os filhos de Xitim e sobre Edom. Naqueles dias, depois que os filhos de Israel tinham afugentado todos os cananeus e os amorreus, Josué estava velho e avançado em anos. E o Senhor disse a Josué: estás velho e avançado na vida, e uma grande parte da terra continua a ser possuída. Agora, pois, divide esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. E Josué se levantou e fez como o Senhor tinha falado com ele. E ele dividiu toda a terra para as tribos de Israel como uma herança segundo suas divisões. Mas a tribo de Levi não deu herança. As ofertas do Senhor são a sua herança, como o Senhor tinha falado delas pela mão de Moisés. E Josué deu o monte Hebron a Caleb, filho de Jefuné, uma porção acima de seus irmãos, como o Senhor tinha falado por Moisés. Por isso Hebron tornou-se herança para Caleb e seus filhos até hoje. E Josué dividiu toda a terra por sorteios a todo Israel por herança, como o Senhor lhe tinha ordenado. E os filhos de Israel deram aos levitas cidades de sua própria herança, e arrabaldes para seu gado e propriedade. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra por sorteio, se grande ou pequeno. E eles saíram para herdar a terra de acordo com seus limites, e os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança entre eles. Pela palavra do Senhor, eles lhe deram a cidade que ele exigiu, Timnate, Seraque, no monte Efraim, e ele construiu a cidade e habitaram nela. Essas são as heranças que Elazer, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos repartiram aos filhos de Israel por sorte em Shiló, perante o Senhor à porta do tabernáculo, e eles deixaram de repartir a terra. E o Senhor deu a terra aos israelitas, e eles a possuíram como o Senhor lhes havia falado, e como o Senhor tinha jurado a seus pais. E o Senhor deu aos israelitas repouso de todos os seus inimigos ao redor deles, e ninguém se levantou contra eles. E o Senhor entregou todos os seus inimigos em suas mãos, e nenhuma coisa falhou de todo o bem que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Sim, o Senhor realizou tudo. E Josué chamou a todos os filhos de Israel e os abençoou, e ordenou-lhes para servirem ao Senhor, e depois ele os mandou embora, e foram cada um para a sua cidade, e cada um para a sua herança. E os filhos de Israel serviram ao Senhor todos os dias de Josué. O Senhor lhes deu descanso de todos ao redor deles, e eles habitaram nas suas cidades de forma segura. E aconteceu naqueles dias que Abianus, rei de Quitim, morreu, no 38º ano de seu reinado, que é o 7º ano de seu reinado sobre Edom, e o sepultaram no seu lugar que ele havia construído para si, e Latinos reinou em seu lugar 50 anos. E durante seu reinado ele trouxe um exército e saiu e lutou contra os habitantes de Britânia e Quernânia, os filhos de Eliseu, filho de Javã, e ele prevaleceu sobre eles e os fizeram tributários. Ele então ouviu dizer que Edom tinha se revoltado sob a mão de Quitim, e Latinos foi até eles e os feriu e os sujeitou e os colocou sob a mão dos filhos de Quitim, e Edom se tornou um reino com os filhos de Quitim todos os dias. E durante muitos anos não houve rei em Edom, e seu governo era com os filhos de Quitim e seu rei. E foi no 26º ano depois que os filhos de Israel tinham passado o Jordão, que é o 66º ano após os filhos de Israel partirem do Egito, que Josué estava velho e avançado em anos, estando com 108 anos de idade naqueles dias. E chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, seus juízes e oficiais, depois que o Senhor tinha dado a todos os israelitas descanso de todos os seus inimigos em redor. E Josué disse aos anciãos de Israel e aos seus juízes:
Eis que estou velho e avançado em anos, e vistes o que o Senhor tem feito a todas as nações, a quem ele afastou de diante de vós, pois é o Senhor que tem lutado por vós. Agora, pois, fortalecei-vos para guardardes e fazerdes todas as palavras da lei de Moisés, não vos desviarei dela para a direita ou para a esquerda, e nem andeis entre essas nações que são deixadas na terra, nem fareis menção do nome de seus deuses, mas apegai-vos ao Senhor, vosso Deus, como tendes feito até hoje. E Josué exortou grandemente os filhos de Israel para servirem ao Senhor todos os seus dias. E todo Israel disse: serviremos ao Senhor nosso Deus todos os nossos dias, e nós e nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, e a nossa semente para sempre. E Josué fez uma aliança com o povo naquele dia, e despediu os filhos de Israel, e saíram cada um para a sua herança e para a sua cidade. E foi naqueles dias, quando os filhos de Israel estavam habitando com segurança em suas cidades, que sepultaram os caixões das tribos dos seus pais, que tinham trazido do Egito, cada homem na herança de seus filhos. Os 12 filhos de Jacó, os filhos de Israel, sepultaram cada homem na posse de seus filhos. E estes são os nomes das cidades onde sepultaram os 12 filhos de Jacó, a quem os filhos de Israel haviam trazido do Egito. E sepultaram Ruben e Gade neste lado do Jordão, em Rômia, que Moisés tinha dado a seus filhos. E Simeão e Levi sepultaram na cidade de Maúda, que ele tinha dado aos filhos de Simeão, e o subúrbio da cidade era para os filhos de Levi. E Judá sepultaram na cidade de Benjamim, defronte de Belém, e os ossos de Isacar e Zebulon enterraram em Zidom, na porção que caiu a seus filhos. E Dan foi sepultado na cidade de seus filhos em Estael. E Naphtali e Azer enterraram em Kadesh Naphtali, cada um no seu lugar que ele tinha dado a seus filhos. E os ossos de José foram sepultados em Shechem, na parte do campo que Jacó havia comprado de Amor, e que tornou-se a José por herança. E sepultaram Benjamim em Jerusalém, em frente a Jebuseu, que foi dada aos filhos de Benjamim. Os filhos de Israel sepultaram seus pais, cada homem, na cidade de seus filhos. E no fim de 2 anos, Josué, filho de Num, morreu, com 110 anos de idade, e o tempo que Josué julgou a Israel foi 28 anos, e Israel serviu ao Senhor todos os dias da sua vida. E os outros assuntos de Josué, e suas batalhas e suas reprovações com as quais ele repreendeu a Israel, e tudo o que ele lhes havia ordenado, e os nomes das cidades que os filhos de Israel possuíram em seus dias, eis que estão escritos nos livros das palavras de Josué aos filhos de Israel, e no livro das guerras do Senhor que Moisés e Josué e os filhos de Israel haviam escrito. E os filhos de Israel sepultaram Josué na fronteira de sua herança, em Timnat-Serac, que lhe foi dada no monte Efraim. E Elazar, filho de Arão, morreu naqueles dias, e o sepultaram em uma colina pertencente a Finéias, seu filho, que lhe foi dado no monte Efraim. Naquele tempo, após a morte de Josué, os filhos dos cananeus ainda estavam na terra, e os israelitas resolveram expulsá-los. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem subirá primeiro para nós, aos cananeus, para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá. E os filhos de Judá disseram a Simeão: sobe conosco a nossa porção, e lutaremos contra os cananeus, e do mesmo modo subiremos convosco a vossa porção. Então os filhos de Simeão foram com os filhos de Judá. E os filhos de Judá subiram e lutaram contra os cananeus. Então o Senhor entregou os cananeus nas mãos dos filhos de Judá, e os feriram em Bezeque, 10.000 homens. E lutaram com Adoni-Bezeque em Bezeque, e ele fugiu de diante deles. E eles os perseguiram e o pegaram, e lançaram mão dele, e cortaram seus polegares e grandes artelhos. E disse a Adoni-Bezeque: 3 estrias e 10 reis, tendo seus polegares e dedos grandes dos pés cortados, apanharam as suas carnes debaixo da minha mesa, como eu fiz, assim Deus me pagou. E eles os trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. E os filhos de Simeão foram com os filhos de Judá, e feriram aos cananeus ao fio da espada. E o Senhor estava com os filhos de Judá, e eles possuíram a montanha. E os filhos de José subiram a Betel, a mesma é luz, e o Senhor estava com eles. E os filhos de José espiaram a Betel, e os vigilantes viram um homem saindo da cidade, e o agarraram e lhe disseram: mostra-nos agora a entrada da cidade, e mostraremos bondade para ti. E aquele homem lhe mostrou a entrada da cidade, e os filhos de José vieram e feriram a cidade a fio de espada.
E o homem com sua família mandaram embora, e ele foi para os heteus, e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz. Então todos os israelitas habitaram nas suas cidades, e as crianças em Israel habitaram nas suas cidades, e os filhos de Israel serviram ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que tinham prolongado os seus dias depois de Josué, e viram a grande obra do Senhor que ele havia realizado a Israel. E os anciãos julgaram a Israel após a morte de Josué durante 17 anos. E todos os anciãos também lutaram as batalhas de Israel contra os cananeus, e o Senhor expulsou os cananeus de diante dos filhos de Israel, a fim de colocar os israelitas na sua terra. E ele cumpriu todas as palavras que havia falado a Abraão, Isaque e Jacó, e o juramento que tinha jurado dar a eles e a seus filhos a terra dos cananeus. E o Senhor deu aos filhos de Israel toda a terra de Canaã, como ele havia jurado a seus pais. E o Senhor lhes deu descanso daqueles ao redor deles, e os filhos de Israel habitaram nas suas cidades de forma segura.